Canto 14. Porém Ulisses subiu do porto por caminhos agrestes, através de um terreno arborizado por cima das serras, até o lugar onde lhe dissera Atena que encontraria o divino porqueiro, que dentre os servos que Ulisses adquirira era quem mais velava pelas suas propriedades. Encontrou-o sentado à frente da casa, lá onde tinha construído o recinto, num terreiro de larga vista, belo e amplo a toda a volta. Este recinto tinha o próprio porqueiro construído para os porcos do amo ausente, sem conhecimento da rainha e do ancião Laertes. Com grandes pedras o construíra. Ali plantara a pereira selvagem. Do lado de fora fixara muitas estacas de ambos os lados, bem juntas, tendo cortado a madeira negra de um carvalho. No interior do recinto fizera 12 pocilgas, umas perto das outras, como leitos para as porcas. Em cada uma delas estavam encurraladas 50 porcas deitadas no chão, fêmeas que deram à luz, pois os machos estavam fora em número reduzido, porque iam sendo dizimados pelos pretendentes semelhantes aos deuses, que os comiam. O porqueiro mandava sempre o melhor dos porcos engordados, cujo número era de 360. Junto deles dormiam 4 cães, ferozes como animais selvagens, a quem criara o porqueiro, condutor de homens, que estava agora a ajustar aos seus pés umas sandálias, cortando o couro de boa cor. Quanto aos outros servos, tinham partido em várias direções com os porcos, 3 ao todo. O quarto servo fora enviado à cidade contra a sua vontade, para levar um porco aos pretendentes arrogantes, para que, sacrificando-o, satisfizessem o seu desejo de carne. De repente, os cães ululantes avistaram Ulisses e atiraram-se a ele a ladrar. Mas Ulisses, na sua argúcia, sentou-se logo, deixando cair da mão o bastão que levava. Ali, junto às suas pocilgas, teria sofrido dores desfiguradoras, mas o porqueiro seguiu-os depressa com passos rápidos. Precipitou-se porta fora, deixando cair das mãos o couro. Chamou os cães e pô-los a correr em todas as direções, com o arremesso de pedras, e assim falou ao amo, sem saber, que ele estava diante do Ulisses. Ancião, na verdade os cães te teriam dilacerado num ápice, e sobre mim terias derramado censuras, tanto mais que outras dores me deram já os deuses. É por um amo igual aos deuses que choro. É por um amo igual aos deuses que choro enquanto aqui fico, criando gordos porcos para outros comerem. Enquanto aquele, sabe-se lá se necessitando de comida, vagueia pelas terras e cidades de homens estrangeiros, no caso de ainda ser vivo e contemplar a luz do sol. Mas anda, ancião, vamos agora para o casebre, para depois de satisfazeres o desejo de comida e bebida, me contares de onde és e as desgraças que sofreste. Assim falando, conduziu-o ao casebre o divino porqueiro. Fê-lo sentar, espalhando espessa caruma no chão,
e por cima a pele de uma cabra selvagem e lanzuda, em que dormia, grande e peluda. E Ulisses alegrou-se pelo modo como fora recebido, e falando-lhe assim disse: Que Zeus e os outros deuses imortais te deem, estrangeiro, tudo o que mais desejas, visto que com gentileza me acolheste. Foi então, ó porqueiro Eumeu, que lhe deste esta resposta: Estrangeiro, não tenho o direito, mesmo que um pior que tu aqui viesse, de desconsiderar um estrangeiro. Pois de Zeus vêm todos os estrangeiros e mendigos. Por que a lei de Zeus tratar bem quem chega? Porque os estrangeiros e mendigos vêm de Zeus. São enviados de Zeus. Porque é Zeus que decide o caminho dos homens, né? Ainda mais o caminho dos errantes. E a nossa oferta, embora pequena, é dada de bom grado. São assim as coisas entre os servos, sempre receosos, quando mandam amos novos. Pois os deuses ataram, na verdade, o regresso daquele que me teria estimado e oferecido uma propriedade. Uma casa, um terreno e uma mulher muito cortejada, coisas que um rei benevolente costuma dar a um criado que por ele muito se tem esforçado, e cujo trabalho um Deus faz prosperar, como prospera o trabalho com que me esforço. O porqueiro está dizendo que é lei de Zeus ser hospitaleiro com os estrangeiros, e ele mesmo é um servo. Ele gosta, ele é servo e ele serve, ele procura amos, gente a quem servir. Quando chegam amos novos, os servos ficam receosos e ele, o porqueiro, está esperando o verdadeiro amo dele, né? A quem ele cuidaria e que lhe daria, que seria benevolente com ele. Então está sentindo falta do amo dele, de cuidar do Ulisses, e ter a benevolência do Ulisses. Por isso ter-me-ia o amo recompensado se aqui tivesse envelhecido. Mas morreu. E quem me dera que morresse Helena e toda a sua laia, visto que os joelhos dissolveu a muitos homens. Por causa da honra de Agamenon, também o meu amo foi para Ilho de belos cavalos, para combater contra os troianos. Aqui, ele está dizendo que por causa de Helena muitos homens morreram. Como ele sabe disso? Isso aqui é uma forma do texto falar sobre ele mesmo, como se o personagem conhecesse o texto, né? Mas, na verdade, o personagem conhece a história porque ouviu de um rapsodo. O rapsodo contou o que aconteceu em Ilho, que falou da morte de muitos gregos e também troianos por causa de Helena. Assim dizendo, apanhou depressa a túnica com um cinto, e foi para as pocilgas, onde encurralara as famílias dos leitões. De lá tirou 2 leitões e ambos sacrificou. Chamuscou e cortou-os e pôs a carne em espetos. Depois de tudo assado, trouxe a carne e pô-la diante de Ulisses, ainda quente nos espetos, polvilhando com branca cevada. Depois, numa taça cinzelada com era, misturou o vinho doce. Sentou-se defronte de Ulisses e disse para encorajá-lo: Come, estrangeiro, o que os criados têm para oferecer. Carne de leitão, pois os gordos porcos
são os pretendentes que os comem, sem se preocuparem com a ira dos deuses. Os deuses bem-aventurados não gostam de atos injustos, mas apreciam a justiça e as boas ações dos homens. Homens hostis e ímpios que vão para uma terra estrangeira, onde Zeus lhes concede despojos de piratas, e com as naus repletas regressam às suas casas, até esses sentem no espírito o medo da vingança divina. Mas estes aqui sabem qualquer coisa ou ouviram a voz de um Deus da morte amarga do meu amo, pois não querem fazer a corte como deve ser, nem regressar a casa, mas destroem calmamente os bens com insolência, sem poupança alguma. Todas as noites e todos os dias que vêm de Zeus não sacrificam apenas uma ou duas vítimas. Consomem-nos o vinho, tirando-o com insolência. O meu amo tinha bens em abundância, mais que outro herói qualquer, quer no escuro continente, quer em Ítaca. Não, nem 20 homens juntos tinham uma tal fortuna. Para ti vou enumerá-la: 12 manadas de gado num continente, igual número de ovelhas, outros tantos porcos, e igual número de rebanhos errantes de cabras, que pastores de fora e cá da terra apacentam. Aqui na ilha pastam 11 rebanhos errantes de cabras, rebanhos guardados por homens de confiança. Cada um deles leva todos os dias um animal do rebanho, aquela dentre as gordas cabras que lhe parecerá melhor. Da minha parte, guardo e crio estas porcas, e escolho o melhor dos porcos para mandar aos pretendentes. Assim falou, e Ulisses comeu a carne e bebeu o vinho, avidamente, em silêncio, planejando a desgraça dos pretendentes. O porqueiro não está mais podendo ser um porqueiro, não está mais podendo ser um servo, porque ele está sem o amo dele. E ele não espera que o amo dele volte. E ele tem medo que chegue um estrangeiro ali e leve os animais de todos embora de uma vez e o expulse dali, de uma terra que nem é dele. E como a terra não é dele, os animais não são dele, o que ele vai fazer da vida dele? Ele está sem saber, sem saída. Porque ele não tem nada que seja dele. Ele está com animais em uma terra que é do Ulisses. Mas o Ulisses não volta? E aí? Então ele fica esperando a volta do Ulisses, mas ele não tem mais esperança que isso aconteça. Ele sente falta do Ulisses, do rei benevolente dele, né? Uma falta objetiva. Ele não consegue mais ser porqueiro, porque ele sente falta do amo, né? Daquela figura objetiva, o amo. Ele não é um ele não é um melancólico, alguém que perdeu, se, se identifica com aquilo que ele perdeu e não consegue lidar com o luto e vive na melancolia, né? Não. Porque ele não tem uma profundidade psicológica. Isso é com os modernos, né? Ele tem uma psicologia assim, ele tem uma alma com que tem ira, capacidade de ira, tem os apetites, tem o intelecto, né? Um desses pontos pode ser mais desenvolvido, talvez os apetites, né?
e ele tem uma função que concernente a esses apetites da alma dele que são mais desenvolvidos, que é mais desenvolvido, né? Mas ele não tem uma interioridade psicológica, né? Que o homem moderno vai conhecer. Por isso, a falta que ele sente do Ulisses é a falta que ele sente, uma falta objetiva do amo. E ele não fala, repara, no texto, que ele não fala que sente falta do Ulisses. Ele fala que sente que falta a ele o amo benevolente. Esse, é, essa conversa do porqueiro com Ulisses mostra muito bem que nós não temos, que ele não tem uma subjetividade moderna, do homem moderno. Ele não é um sujeito moderno. Ele é um homem antigo. Ele tem uma alma que tem um certo aspecto dela desenvolvido e ele ocupa um papel. E, pelas circunstâncias atuais dele, ele não está conseguindo desempenhar esse papel. É. Esse é o drama dele, não é um drama psicológico, né? É um drama de papéis, que ele não está podendo ser quem ele é, né? Que ele não está podendo ser efetivamente um porqueiro, está ali apenas de serviçal dos pretendentes da rainha, né? Então é isso. Assim falou, e Ulisses comeu a carne e bebeu o vinho, avidamente, em silêncio, planejando a desgraça dos pretendentes. Mas depois que jantou e satisfez o coração com comida, o porqueiro encheu a taça de que costumava beber, com vinho até cima. Ulisses tomou-a e alegrou-se no coração. Falando, dirigiu-lhe palavras aladas. Amigo, quem foi que te comprou com os seus haveres? Segundo dizes, um homem bastante rico e poderoso. Dizes que ele pereceu por causa da honra de Agamemnon. Olha, a guerra de Troia então ficou conhecida como sendo devida à honra de Agamemnon? Conta-me para o caso de eu conhecer alguém assim. Zeus e os outros deuses imortais saberão se poderei trazer-te alguma notícia por tê-lo visto, pois já muito viajei. A ele deu resposta o porqueiro, condutor de homens. O porqueiro é condutor de homens? Ancião, nenhum viandante que aqui chegasse com notícias dele seria capaz de persuadir a mulher e o filho amado, pois, de qualquer maneira, os viandantes necessitados de comida mentem, sem qualquer vontade de dizer a verdade. Qualquer um que porventura chegue à terra de Ítaca vai logo contar à minha senhora uma história inventada. Ela recebe-o com gentileza e tudo lhe pergunta, e, lamentando-se das suas pálpebras, cai em lágrimas, como é próprio na mulher, quando lá longe lhe morreu o esposo. O Ulisses pediu para o porqueiro falar sobre o amo dele. E o porqueiro disse que... Por que pediu para falar sobre o amo dele? Por caso ele, no caso dele saber de alguém parecido, ele falar, né, onde está. O porqueiro disse que viandantes chegam lá e mentem para... colocam falsas esperanças, né, para a mulher e o filho do Ulisses, né? Isso causando tristeza da mulher.
Aí o porqueiro continua: depressa tu, ó ancião, inventarias uma história se alguém te oferecesse uma capa e uma túnica para vestires. Quanto ao meu amo, já os cães e as rápidas aves de rapina a carne lhe rasgaram dos ossos. Então ele está falando: olha, não peça para eu te contar sobre o meu amo. Você, inclusive, contaria qualquer história em troca de alguma coisa, uma capa, uma túnica. Não vamos por aí, não vamos conversar por aí, não. Até mesmo porque o meu amo já morreu. Já a alma lhe saiu do corpo. Ou então foram os peixes no mar a comê-lo e os ossos ficaram em alguma praia, envoltos em muita areia. Assim morreu ele longe, estabelecendo o luto daí por diante, a quem o estimava, a mim especialmente. Pois nunca amo tão bom encontrarei, por muito longe que procurasse, nem que voltasse à casa de meu pai e de minha mãe, onde vinha ao mundo e por eles fui criado. Então o porqueiro realmente acredita que o Ulisses já era, ele vai ser esse porqueiro que não consegue ser mais o porqueiro porque não tem mais amo. E porém não é por eles, os pais dele, que me lamento, ainda que meus olhos os desejassem ver de novo, regressando à terra pátria. Não. É de Ulisses ausente que a saudade me aperta, mas envergonho-me de pronunciar o seu nome, pois está ausente. Tanto ele me estimou no seu coração. Chamo-lhe amigo honrado, embora esteja longe daqui. A ele deu resposta o sofredor e divino Ulisses: amigo, visto que tudo enjeitas, nem queres afirmar que ele regressará, o teu coração permanece incrédulo. Mas eu dir-te-ei, não de qualquer maneira, mas jurando que regressará Ulisses, e que eu receba a recompensa da boa notícia quando ele chegar e regressar para casa. Veste-me com capa e túnica, belas vestimentas. Antes disso, por muito que precise, nada aceitarei. Pois é-me odioso como os portões do Hades aquele homem que, cedendo à pobreza, conta histórias inventadas. Seja minha testemunha, Zeus, acima de todos os deuses, e esta mesa hospitaleira e a lareira do irrepreensível Ulisses a que cheguei. Tudo o que digo se cumprirá. No decurso deste mês chegará aqui Ulisses. Entre o quarto minguante e a lua nova voltará para casa e vingar-se-á de todos aqueles que lhe desonraram a mulher e o filho glorioso. Foi então, ó porqueiro Eumeu, que lhe deste esta resposta: ancião, não te darei recompensa de tão boa notícia, nem para casa regressará Ulisses. Mas bebe calmamente e pensemos noutras coisas. Não me lembres isso, pois o meu coração no peito se enche de tristeza quando alguém me recorda o meu amo bondoso. Deixemos o teu juramento, e que Ulisses possa regressar como eu o desejo, e também Penélope, o ancião Laertes e Telêmaco, semelhante aos deuses. Agora é pelo filho que me lamento sem cessar, aquele que Ulisses gerou, Telêmaco, quando os deuses o fizeram crescer como uma vergôntia. Pensei que entre os homens ele não seria pior que seu pai. Querido, excepcional na beleza e no corpo. Mas depois algum dos imortais ou algum homem lhe prejudicou o entendimento e partiu para Sacra Pilos para saber notícias do pai. Ulisses não sabia que o filho dele tinha saído em busca de notícias dele. Agora os orgulhosos pretendentes o esperam numa emboscada. Ele também não sabia disso, para que sem nome desapareça de Ítaca a linhagem vinda de Arcísio, semelhante aos deuses. Mas não faremos agora dele, quer seja apanhado na emboscada, quer consiga escapar pela mão do filho de Crono, Zeus. Mas conta-me tu, ó ancião, as desgraças que sofreste. Diz-me tudo com verdade, para que eu saiba. Quem és, de onde vens? Fala-me dos teus pais e da tua cidade.
Que nau te trouxe? Como te trouxeram os marinheiros a Ítaca? Quem diziam eles que eram? Pois não me parece que tenhas chegado a pé. Respondendo-lhe assim falou o astucioso Ulisses: dir-te-ei então estas coisas com toda sinceridade. Se tivéssemos comida e vinho doce para o tempo que aqui estamos no teu casebre, para jantarmos em sossego enquanto outros cumprissem o seu trabalho, então facilmente te falaria sem cessar um ano inteiro, contando as desgraças que sofri no coração, e todas as coisas juntas que aguentei por vontade dos deuses. Declaro que da ampla Creta provém a minha linhagem. Ele não vai falar que ele mesmo é Ulisses, mas vai falar de si mesmo. Sou filho de um homem rico, e muitos outros filhos nasceram e foram criados no seu palácio, filhos legítimos de sua esposa. É que a mãe que me deu à luz era concubina comprada, mas igual aos filhos legítimos me estimou Castor, filho de Ílax, de quem declaro ser filho. Ah não, ele mudou a história dele. E era ele honrado entre os cretenses como um deus, pela felicidade, pela riqueza e pelos filhos gloriosos. Mas o destino da morte levou-o para a mansão de Hades e seus filhos orgulhosos dividiram os haveres. E para tal lançaram as sortes. A mim deram uma parte muito pequena e uma casa. Desposei, porém, uma mulher de família rica pelo meu valor, pois eu não era desonesto e muito menos covarde. Agora toda a força me deixou, mas penso que ao olhares para mim, lhe reconheces os vestígios, embora me domine grande quantidade de sofrimento. A coragem foram Ares e Atena que me deram, assim como a capacidade de dispersar fileiras de homens. E quando escolhia os melhores guerreiros para uma emboscada, semelhando o mal para o inimigo, nunca o coração indomável imaginava a morte. Mas era sempre eu o primeiro a saltar. E com a lança matava o inimigo que com seus pés fugia à minha frente. Na guerra eu era assim. Mas nunca gostei da lavoura, nem de cuidar da casa onde são criados ótimos filhos. Gostei sempre de naus com remos, de guerras, de lanças polidas e de setas. Coisas terríveis, diante das quais outros homens ficam arrepiados. Mas um Deus fê-las agradáveis ao meu espírito. Homens diferentes se comprazem com diferentes trabalhos. Antes de embarcarem para Troia, os filhos dos aqueus, 9 vezes comandei homens e naus de rápida navegação contra homens estrangeiros. E muito proveitosa foi a minha sorte. Ele está falando então que ele mudou o nome do pai dele, mas falou que ele sempre gostou das coisas da guerra e conseguiu vitórias sobre homens estrangeiros antes de ir para Troia. De tudo levava o que queria e mais ainda me cabia em sorte. Deste modo, a minha casa enriqueceu rapidamente e tornei-me temido e honrado entre os cretenses. Mas quando Zeus de larga vista planeou o caminho detestável, que haveria de dissolver os joelhos a tantos homens, então me mandaram, e ao famoso Idomeneu, comandar as naus até Ílio. E não havia meio de recusar, pois a voz do povo nos obrigava. Ali combatemos durante 9 anos, nós, filhos dos aqueus, e ao 10º ano saqueamos a cidade de Príamo e voltamos para casa nas naus. Mas um Deus dispersou os aqueus. Para mim, desgraçado, Zeus congeminara algo de terrível. Durante 1 mês fiquei em casa, comprazendo-me com os filhos. Ele mudou essa parte da história, né? A esposa e a riqueza, mas depois, para o Egito, quis o meu coração navegar, tendo as naus equipado com os meus companheiros semelhantes a deuses. 9 naus equipei, e depressa se reuniu a tripulação. Durante 6 dias, os fiéis companheiros comigo se banquetearam, e eu lhes dei muitas vítimas para oferecerem aos deuses,
e para lhes servirem de refeição. No 7º dia, largamos da ampla Creta e navegamos com o Bóreas, vento forte e favorável, facilmente, como se por uma corrente fôssemos arrastados. Nenhuma das naus sofreu dano, mas ilesos e livres de doença nos sentávamos, enquanto o vento e os timoneiros guiavam as naus. Ao 5º dia chegamos ao Nilo de belas correntes, e lá no rio egípcio fundeamos as naus recurvas. Ali ordenei aos fiéis companheiros que ficassem nas naus e que as naus guardassem. Aos espias mandei que subissem até as atalaias. Mas os companheiros, cedendo à insolência e levados pela sua força, devastaram os belos campos dos egípcios, levando as mulheres e as crianças ainda pequenas e matando os homens. Depressa chegou a notícia à cidade. Ao nascer do dia, acudindo aos gritos, vieram, e toda a planície se encheu de infantaria, de cavalos e do choque do bronze. Mas Zeus, que arremessa o trovão, lançou contra os companheiros um pânico vil, e nenhum foi capaz de enfrentar o inimigo, pois de todos os lados nos cercava a desgraça. Em seguida, muitos de nós eles mataram com um bronze afiado e outros levaram vivos para a cidade para trabalharem à força. No meu espírito, o próprio Zeus colocou esse pensamento. Oxalá tivesse morrido ali e encontrado meu destino no Egito, pois tinha mais sofrimento pela frente. Nesse momento, tirei da cabeça o elmo bem cinzelado e o escudo dos ombros, e a lança larguei da mão. Fui então até o carro de cavalos do rei. Segurei e beijei-lhe os joelhos, e ele salvou-me e apiedou-se de mim. Puxando-me para o carro, levou-me a chorar para o palácio. Muitos contra mim investiam com as suas lanças de freixo, desejosos de me matar, pois estavam encolerizados. Mas o rei afastou-os, porque tinha em consideração a ira de Zeus hospitaleiro, que muito se indigna com mais ações. Lá permaneci durante 7 anos e muita riqueza acumulei entre os egípcios, pois todos me ofereceram presentes. Mas quando foi a altura de sobrevir o 8º ano, foi então que chegou um homem fenício, enganador, uma doninha, que já muito mal praticara entre os homens. Sobre mim prevaleceu com os seus enganos, a ponto de partirmos para a Fenícia, onde ele tinha a sua casa e os seus bens. Ali permaneci com ele durante um ano inteiro. Mas quando os meses e os dias chegaram a seu termo e de novo, volvido o ano, vieram as estações, para a Líbia me mandou numa nau preparada para o alto mar, tendo planejado mentiras, para que com ele eu levasse uma carga. Mas na verdade queria vender-me a bom preço. Fui com ele na nau, já de sobreaviso, mas à força. A nau foi levada pelo Bóreas, vento forte e favorável, pelo meio do mar, para lá de Creta, mas Zeus quis a sua desgraça. Então Ulisses está falando para o porqueiro que ele está falando como se ele fosse outra pessoa, né? Ele está inventando um personagem que foi também para a Guerra de Troia, voltou, chegou em casa. Depois de 7 dias, resolveu pegar uma tripulação e ir para o Egito, né? Onde eles chegaram, mataram algumas pessoas, mas depois acabaram sendo sobrepujados. Ele pediu perdão ao rei local e começou a ser bem tratado a partir daí. Depois de 7 anos, chegou um homem enganador que o convenceu a sair dali. Um homem fenício, né? Quando deixamos Creta, que é a terra natal desse personagem, dele mesmo enquanto personagem, já não víamos terra alguma, só víamos céu e mar. Então colocou o Crônida uma nuvem negra sobre a côncava nau,
e debaixo da nau se escureceu o mar. Zeus trovejou e ao mesmo tempo atingiu a nau com um raio. Toda ela estremeceu, atingida pelo relâmpago de Zeus. Encheu-se de fumaça de enxofre e da nau caíram os companheiros. Como corvos marinhos foram levados em redor da nau escura pelas ondas, e um deus lhes tirou o regresso à casa. Mas para mim, que tanto no coração sofria, o próprio Zeus me pôs nas mãos o terrífico mastro da nau de proa escura, para que ainda assim eu conseguisse fugir da desgraça. Agarrei-me a ele e fui levado por ventos terríveis. Durante 9 dias fui levado, e a 10ª noite escura, uma onda enorme me arrastou até a terra dos Tesprócios. Ali o rei dos Tesprócios, o herói Fídon, me acolheu sem exigir resgate, pois me encontrara o seu amado filho vencido pelo frio e pelo cansaço, e para casa me levara pela mão até chegar ao palácio de seu pai, onde me vestiram com uma capa e uma túnica. Essa história parecida com a dele, do Ulisses, né? Chegou numa terra, tomaram as coisas de lá, saíram dessa terra. No caminho, ele sofreu a perda da tripulação por uma tempestade marinha, aportou em outra terra, sendo muito bem tratado, né? Foi aí que eu ouvi falar de Ulisses, pois o rei afirmou que o recebera como hóspede e o estimara, estando ele a caminho da sua pátria. Então ele vai falar que o que ele ficou sabendo sobre Ulisses. E mostrou-me os tesouros que Ulisses reunira, bronze, ouro e ferro trabalhado com muito esforço. Até a 10ª geração teriam alimentado qualquer outro. De tal qualidade eram as riquezas depositadas no palácio do rei. Quanto a Ulisses, disse que a Dodona se dirigira para lá ouvir do alto carvalho do deus e a vontade de Zeus sobre como poderia regressar à terra fértil de Ítaca. Então, ele está falando que foi informado que Ulisses havia ido para Dodona para ouvir a vontade de Zeus em cima de um alto carvalho. Ouvir de Zeus como é que ele conseguiria voltar para casa, né, para Ítaca, depois de tão longa ausência às claras ou disfarçado. E jurou na minha presença, enquanto vertia libações no palácio, que tinha uma nau preparada e a tripulação pronta, que a amada terra-pátria o transportariam. Foi primeiro a mim que pôs no seu caminho, pois calhou ali aportar uma nau de Tesprócios que partia para Duliquio, rica em trigo. Disse-lhes que me transportassem com gentileza para o rei Acasto, mas a eles aprove uma deliberação má a meu respeito, para que eu chegasse ao sofrimento da dor. Quando para longe da terra navegou a nau preparada para o alto mar, logo congeminaram o dia da minha escravização. Despiram-me da minha roupa, da capa e da túnica, e puseram-me no corpo outra roupa, horrível, e uma túnica. Esses andrajos esfarrapados que podes ver com os teus olhos. Ao fim da tarde chegaram aos campos da sua lira, Ítaca. Amarraram-me na nau bem construída, com uma corda torcida. Eles próprios desembarcaram e na praia comeram rapidamente o seu jantar. Mas os deuses desfizeram facilmente as minhas amarras. Tapando a cabeça com a capa esfarrapada, deslizei pela prancha alisada e entrei na água até o peito e logo comecei a nadar, usando as mãos como remos, e em pouco tempo me tinha livrado deles. Subi depois para o lugar onde há um bosque frondoso e ali me agachei a tremer. Eles com grandes gritos iam e vinham, mas como não lhes pareceu haver proveito em procurar mais tempo, embarcaram novamente na côncava nau. Quanto a mim, os deuses me esconderam facilmente, e a propriedade me vieram trazer de um homem compreensível.
pois parece que é meu destino viver. Ele falou então que ele chegou ali, diante do porqueiro, fugido de homens que o perseguiram no interesse de escravizá-lo. Esses homens o pegaram quando ele tinha conversado com Ulisses, dizendo que o ajudaria, né? Aí ele perdeu o... Ele soube, né, do rei que o tinha recebido bem, que Ulisses passou por ali. Foi então, ó porqueiro eu meu, que lhe deste esta resposta. Ó pobre estrangeiro, na verdade me comoveste o coração dizendo tais coisas, tudo o que sofreste e viajaste. Mas há uma parte que para mim não está certa. Nem me poderás convencer a respeito de Ulisses. Que necessidade tens tu, na tua situação, de mentir em vão? Da minha parte sei bem quanto ao regresso do meu amo, que é detestado por todos os deuses. Não o mataram em Troia, nem nos braços de amigos, atados os fios da guerra. Todos os aqueus lhe teriam erguido um túmulo e teria para o seu filho enorme glória alcançado. Mas arrebataram-no os ventos das tempestades. Eu vivo à parte aqui com os porcos. A cidade nunca vou, a não ser que me chame a sensata Penélope para lá ir, enquanto chega de algum lado uma notícia. Então todos se sentam em torno do estrangeiro, tanto aqueles que lamentam a ausência do amo, como aqueles que se comprazem em devorar-lhe os bens. Mas a mim não me agrada perguntar nem inquirir, desde que um homem da Etólia me enganou com a sua história. O porqueiro está dizendo para o Ulisses, que está disfarçado de estrangeiro, né, de mendigo, que ele mentiu, né, sobre o que ele disse que viu, que soube sobre Ulisses, né? Está dizendo que ele gosta, ele sabe que o Ulisses morreu em alto mar. E falou que uma vez ele escutou a mentira de um homem da Etólia. Ó. Esse homem da Etólia disse que assassinara um homem e tinha vagueado por toda a terra. Depois veio ter a minha casa e eu o acolhi com gentileza. Afirmou que vira Ulisses em casa de Idomeneu, em Creta, onde reparava as naus estilhaçadas pelas tempestades. Disse que ele viria no verão ou no outono, trazendo grandes riquezas com os divinos companheiros. Agora tu, ó ancião que muito sofreste, uma divindade aqui te trouxe. Não tentes agradar-me nem enfeitiçar-me com mentiras. Não será por isso que te demonstrarei estima e respeito, mas por medo de Zeus hospitaleiro e por ter pena de ti. Que o Ulisses tinha pedido roupa, falando que em troca falaria sobre Ulisses. O porqueiro falou, para de mentira, cara. Eu sei que os estrangeiros vêm aqui e contam mentiras sobre Ulisses. Eu vou te ajudar, mas não é por causa do Ulisses, é por causa de Zeus e porque eu tenho pena de você. Respondendo-lhe assim falou o astucioso Ulisses. Na verdade, tens um coração incrédulo no peito, visto que nem jurando te convenci nem persuadi. Mas agora façamos um acordo, e no futuro serão testemunhas para ambos
os deuses que o Olimpo detém. Se de fato o teu amo regressar a esta casa, dá-me como roupa uma capa e uma túnica, e arranja-me transporte para Duliquio, para onde desejo ir. Mas se o teu amo não regressar tal como eu digo, então atiça contra mim os servos e que me lancem de um rochedo, para que de futuro outro mendigo se coíba de mentir. Ele está propondo um acordo com o porqueiro. Aí ele deu então a resposta ao divino porqueiro: estrangeiro, eu ganharia uma excelente fama e grande valor entre os homens, tanto agora como no futuro, convidando-te para o meu casebre e dando-lhe hospitalidade, para depois te matar, privando-te da vida amada. Ele não quer ser conhecido por ter feito isso. Com pronto fervor rezaria então a Zeus Crônida. Claro, né? Mas agora é a hora do jantar. Em breve chegarão os meus companheiros para prepararmos no casebre um jantar saboroso. Enquanto assim falavam um com o outro, aproximaram-se os porcos e os homens que deles tratavam. Fecharam as porcas no lugar onde costumavam dormir, e espantoso foi o alarido dos porcos ao serem encurralados. Então o divino porqueiro falou aos companheiros, dizendo: trazei o melhor porco, para que o sacrifique em honra do estrangeiro que vem de longe. E tiraremos também proveito, pois muito temos aguentado pelos porcos de brancas presas, que depois outros vêm comer sem qualquer desagravo. Olha só, simplesmente por ter sido hospitaleiro, o porqueiro já vai comer melhor do que vinha comendo. Assim falando, foi rachar lenha com um bronze afiado, enquanto os outros trouxeram um gordo porco de 5 anos. Puseram-no perto da lareira. Nem o porqueiro se esqueceu dos deuses imortais, pois era homem de bons pensamentos. Como primícia, atirou para o fogo pelos da cabeça do porco de brancas presas, e rezou a todos os deuses para que o pensativo Ulisses à sua casa regressasse. Levantou os braços e feriu o porco com um pau de carvalho, que pusera de parte quando rachava a lenha. A alma do porco deixou-o. Degolaram e chamuscaram-no. Depressa o esquartejaram. O porqueiro pôs pedaços de carne crua, começando pelas pernas, com rica gordura, e pô-los ao lume, depois de os polvilhar com farinha. Cortaram o resto da carne e puseram-na em espetos. Assaram-na com cuidado e dos espetos atiraram. Depois atiraram com os pedaços ao monte para os cestos. O porqueiro levantou-se para dividir a carne, pois sabia o que era justo. Cortando a carne, dividiu-a em 7 doses. A primeira pôs de lado para as ninfas e Hermes, filho de Maia, com uma prece. As outras doses distribuiu por cada um. Ulisses ele honrou com o lombo contínuo do porco de brancas presas, alegrando assim o coração do amo. E falando, assim lhe disse o astucioso Ulisses: que sejas tão caro, ó eu meu, a Zeus Pai como és a mim, visto que na minha miséria me honraste com tantas boas coisas. O porqueiro está dizendo que é um homem piedoso com os deuses e bondoso com os estrangeiros, né? Na verdade, sendo piedoso com os deuses, ser piedoso com os deuses aqui nesse contexto significa ajudar os estrangeiros. Foi então, ó porqueiro meu, que lhe deste esta resposta: come,
ó estrangeiro hóspede, e alegra-te com aquilo que tens à frente. O Deus dá uma coisa e retém outra, tanto como lhe apraz, pois tudo lhe é possível. Aqui. Foi por causa da piedade do porqueiro para com Zeus que o mendigo, né, está comendo. Mas não se alegre muito, porque se alegre apenas com o que está à tua frente. Por quê? Os Zeus ou os deuses tomam de outro lado. Assim falando, sacrificou as primícias aos deuses que são para sempre. Depois de verter uma libação de vinho frisante, pôs a taça nas mãos de Ulisses, saqueador de cidades, que se sentou diante da parte que lhe cabia. Foi Mesáulio que serviu o pão, ele que o porqueiro comprara sozinho, na ausência do amo, sem conhecimento da rainha e do ancião Laertes. O Mesáulio foi comprado pelo porqueiro sem que os reis, a rainha Penélope e o pai do Ulisses soubessem. Compraram-o aos Táfios com o seu próprio dinheiro, lançaram mãos às iguarias que tinham à sua frente. Mas quando afastaram o desejo de comida e bebida, Mesáulio levantou o pão da mesa, e para a cama se apressaram, saciados de carne e de pão. Veio a noite, horrível, sem lua. Zeus choveu toda a noite, e o Zéfiro, sempre chuvoso, soprou com força. Entre eles falou então Ulisses para pôr à prova o porqueiro. Queria saber se porventura despiria a capa para lhe dar, ou se mandaria a outro que o fizesse, visto que tanto o estimara. Ouvi-me agora, eu meu, e vós outros companheiros todos. Quero contar uma história ufanosa, pois o vinho me impele, o vinho louco, que leva até o homem sério a cantar e a rir-se com moleza. Falo levantar-se para dançar e leva-o a proferir palavras que seria melhor ficarem por dizer. Porque primeiro levantei a voz, nada vos ocultarei. Quem me dera ser jovem e ter a força tão firme como quando conduzimos uma emboscada até Troia. Comandavam Ulisses e Menelau, filho de Atreu, e com eles era eu o terceiro comandante. Eles assim o ordenaram. Mas quando chegamos à cidade e à íngreme muralha, nos densos arvoredos à volta da cidade, por entre os pântanos juncosos, nos deitamos perto das muralhas. Sobreveio a noite horrível, quando caiu o Bóreas gelada. De cima caiu a neve como geada, fria, e formaram-se nos escuros cristais de gelo. Ali todos tinham capas e túnicas, e dormiam sossegados, com os escudos por cima dos ombros. Mas eu, ao partir, deixara a capa junto dos companheiros. Imprevidente. Ulisses está falando que em Troia ele era o terceiro comandante, né? Eles se deitaram e teve uma neve gelada e ele deixou a capa dele junto dos companheiros. É que não pensara que viria a sentir frio, mas vim só com um escudo e com um cinto resplandecente. Quando chegou a terceira parte da noite, volvidos os astros, então falei a Ulisses que estava perto de mim, dando-lhe uma cotovelada, e ele de imediato ouviu com toda a atenção. Filho de Laertes, criado por Zeus, Ulisses de mil ardis. Já não estarei por muito tempo entre os vivos, pois o frio me mata. Não tenho capa. Algum deus me ludibriou para só vestir a túnica. Agora não há fuga possível. Assim falei. E logo no espírito ele preparou um plano, pois era homem para combater e para pensar. Falando em voz baixa, assim me disse: agora cala-te,
para que nenhum dos aqueus te ouça. Em seguida, apoiou a cabeça no cotovelo e disse o seguinte: escutai-me, amigos. Veio-me no sono um sonho dos deuses. Demasiado nos afastamos das naus. Oxalá alguém fosse dizer a Agamenon, o pastor das hostes, que mandasse vir mais homens de junto das naus. Então, Ulisses continua dizendo que no frio que estava sentindo, ele falou pro Ulisses, né? Ulisses está falando como se ele fosse outra pessoa que esteve com o Ulisses lá na guerra. E Ulisses, ao saber que essa outra pessoa, né, que está contando, passava frio, pediu pros homens fossem procurar Agamenon para mandar mais homens, né? Assim falou Ulisses, e logo se levantou Thoas, filho de Andremon, atirou ao chão a capa cor de púrpura e foi a correr até as naus. E eu deitei-me na capa dele de bom grado, até que surgisse a aurora de trono dourado. Então, Ulisses pediu para um homem ir falar com Agamenon, deixando a capa ali. E esse outro, que estava com frio, se protegeu do frio. Quem me dera ser jovem e ter a força tão firme. Algum dos porqueiros aqui na propriedade me daria uma capa, por gentileza, e por respeito para com um homem de bem, se ele fosse jovem, né? Como ele era na guerra. Mas agora desconsideram-me por causa dos farrapos que visto. Foi então, ó porqueiro é o meu, que lhe deste esta resposta. Ó ancião, é irrepreensível a história que contaste. Não disseste palavra que estivesse fora do lugar ou fosse inútil. Por isso não te faltará roupa ou qualquer outra coisa daquilo que é justo um suplicante receber. Pelo menos agora. Amanhã de manhã terás de te haver com os teus farrapos. Aqui não há mais capas nem mudanças de túnica, pois cada homem só tem uma roupa. Mas quando voltar o filho amado de Ulisses, ele te dará como roupa uma capa e uma túnica, e providenciará o transporte para onde queira ir o teu coração. O Ulisses, que está disfarçado diante do porqueiro, está querendo ver a índole do porqueiro. O porqueiro está o ajudando. O último teste foi esse. Que resposta o porqueiro lhe daria se ele reclamasse do frio, dizendo que não tá sendo ajudado porque é velho? Aí ele viu que o porqueiro falou que eles mesmos não têm roupa para dar para ele, que ele precisaria esperar o retorno do Telêmaco. Assim falando, o porqueiro se levantou e fez a cama para Ulisses perto da lareira. Aqui, mas já ajudou, atirando peles de cabra e de ovelha. Aí se deitou Ulisses e sobre ele o porqueiro atirou uma capa grande e grossa, que ele guardava como muda de roupa, para o caso de surgir uma tempestade terrível. Ali Ulisses dormiu e os jovens dormiram ao seu lado. Porém o porqueiro não gostava daquela cama, longe dos porcos, mas preparou-se para sair. E Ulisses alegrou-se por tão bem ele cuidar dos bens do amo ausente. Primeiro pendurou dos ombros fortes uma espada afiada, depois vestiu uma capa grossa para se proteger do vento, e pegou na pele de uma cabra grande e bem gorda. Levantou também uma lança afiada para afastar cães e homens, e foi dormir para o lugar onde dormiam os porcos de brancas presas, debaixo de uma côncava rocha que o protegia do vento. O primeiro homem a quem Ulisses encontra quando volta para casa é o Eumeu, um servo, um homem humilde, um homem que não tem nenhuma roupa sobrando,
para ajudar o estrangeiro, embora ele gostaria de ajudar o estrangeiro, né? Ulisses o encontra e vê que aquele homem continua cuidando dos bens dele próprio, né? E esse homem o recebe muito bem, mostra que tem hospitalidade, recebe-o na sua casa simples, divide com ele a comida, fala para o estrangeiro que chega, um homem também simples, com aparência de um homem velho, sem dinheiro nenhum, em farrapos. O meu é bom com esse homem, né? Então ele seria bom com qualquer um. Porque o meu não está interessado no que pode obter em retorno do bem que ele faz. Ele quer agradar os deuses, né? Os Zeus manda ser hospitaleiro com o estrangeiro. E olha o que acontece, quando ele é bom com o estrangeiro, ele recebe coisas boas, né? Ele acabou cuidando bem do próprio Ulisses, que não vai esquecer do valor daquele homem. Ulisses, o primeiro homem que Ulisses encontra, então, é o homem mais pobre de todos. E Ulisses o encontra, ele estando vestido numa situação de um homem sem recursos nenhum. Assim, aí Ulisses vê que aquele homem é confiável. Aquele é um homem de valor. O começo, o primeiro momento do Ulisses em Ítaca, procurando reaver a sua casa, é com esse homem, é com Eumeu, que mostra para ele o valor da hospitalidade. Ulisses chega a testar Eumeu dizendo: olha, me dê algum benefício, em troca eu te falo o que eu sei do Ulisses, né? Você que espera não vê-lo mais. O Eumeu fala: não me fale nada sobre Ulisses, não peça nada em troca disso. Não me fale nada sobre Ulisses, porque eu sei que Ulisses não voltará. Os deuses, os deuses nos dão coisas boas, mas também nos tiram, né? Os mesmos deuses que me deram um amo tão bom quanto Ulisses me tiraram. Você, estrangeiro, receba aqui esse pouco que eu te dou para você passar a noite, para você se alimentar. Receba isso, mas não fique muito encantado, porque os deuses tomam de volta o que a gente recebe deles, né? Nós então devemos ser bons, devemos ajudar o estrangeiro, né? Ser hospitaleiros, dividir nossas coisas, né? Devemos fazer isso porque daqui a pouco a gente pode não ter, né? Os deuses nos tomam as coisas, assim como elas nos dão, né? Eumeu ensina isso para Ulisses. Você, mesmo sem saber que ele é Ulisses, você vai voltar para casa? Não fica se achando o melhor dos homens.